De 1932 até 1972, foi realizado um estudo sobre os efeitos da sífilis em homens afro-americanos não tratados. Os participantes do estudo não faziam ideia de que estavam participando de um experimento, não sabiam que tinham sífilis e ainda foram privados de qualquer forma de tratamento médico para a doença, recebendo apenas placebos. Nenhum consentimento foi solicitado e, em vez disso, os pesquisadores fizeram de tudo para manter os participantes no estudo sem que soubessem de suas condições. No vídeo de hoje, vamos abordar os motivos pelos quais um estudo tão desumano foi realizado, o que aconteceu exatamente e quais foram as consequências. Talvez seja útil começar com uma breve explicação do que é a sífilis. Temos um vídeo mais aprofundado sobre a doença para quem tiver interesse. A sífilis é uma doença bacteriana, transmitida principalmente por sexo desprotegido, mas também pode passar da mãe para o filho na gestação, causando sífilis congênita. Ela é chamada de grande imitadora, pois os sintomas da sífilis podem confundir-se com outras doenças. Esses sintomas incluem febre, erupções cutâneas ou glândulas inchadas. No início, a doença se manifesta com lesões nos órgãos genitais da pessoa. Isso pode ser tudo o que a pessoa sente. No entanto, sem tratamento, a doença pode progredir com crescimento de verrugas semelhantes a condilomas e sintomas parecidos com os da gripe. Esses sintomas costumam desaparecer em semanas, mas podem voltar por meses antes de sumirem. Mesmo que os sintomas desapareçam, a pessoa ainda será afetada. Isso é conhecido como sífilis latente e pode persistir por décadas e causar problemas graves se não for tratada. Durante esses estágios, a sífilis ainda é contagiosa, mesmo que não haja sintomas aparentes. O estágio final ocorrerá se a pessoa não for tratada e pode ser potencialmente fatal. A doença também pode afetar e danificar o cérebro ou a medula espinhal da pessoa, o que pode até levar à cegueira. Pessoas com esse estágio final da sífilis podem apresentar meningite, AVCs e até demência. No início dos anos 1930, acreditava-se que pessoas de ascendência europeia e de ascendência africana apresentavam sífilis de formas diferentes. Acreditava-se que afro-americanos não sofriam de sífilis neurológica, pois eram vistos como tendo cérebros comparativamente inferiores. Os cérebros mais desenvolvidos das pessoas brancas eram vistos como mais suscetíveis à condição, enquanto se acreditava que a sífilis ficava dormente no cérebro de afro-americanos e causava menos problemas. Mesmo que houvesse problemas, acreditava-se amplamente que afro-americanos recusariam tratamento de qualquer forma. Mesmo assim, em 1929, o Fundo Rosenwald buscou estabelecer um programa de tratamento em vários estados do Sul. O objetivo era identificar aqueles com sífilis e oferecer tratamento. Na época, a sífilis era disseminada entre as comunidades afro-americanas mais pobres, muitas das quais não tinham acesso a cuidados médicos. Mas em 1932, os governos estaduais retiraram os fundos e mudaram o foco para um estudo agora infame. Aproveitando a boa vontade e enganando pessoas para que acreditassem estar sendo atendidas por médicos de Rosenwald, os pesquisadores recrutaram participantes desavisados para outro estudo. O nome oficial do estudo era Estudo do Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos sobre sífilis não tratada em homens negros. 399 homens com sífilis latente e 201 sem a doença foram secretamente incluídos no estudo, todos sem o conhecimento e consentimento informado dos participantes. A maioria dos homens era pobre e trabalhava como meeiro na crise após a quebra da Bolsa de Nova York. Informaram que esses homens teriam atendimento médico, refeição e transporte gratuitos para os exames. Muitos que perguntaram se o estudo tinha relação com os esforços de Rosenwald para melhorar a saúde foram levados a acreditar nesse equívoco. Na realidade, nenhum tratamento eficaz seria oferecido. O objetivo era ver como a sífilis afetava os afro-americanos, e por isso os participantes foram mantidos no escuro
sobre o verdadeiro diagnóstico. Muitos foram informados de um que estavam sofrendo de sangue ruim, um termo vago usado para uma série de doenças. Os pesquisadores queriam garantir que a sífilis não fosse tratada por terceiros, para que a doença pudesse seguir todo o seu curso. Os pesquisadores diziam tratar o sangue ruim, fazendo os homens acreditarem que estavam sendo curados, mas a real causa da doença seguia sem tratamento. Os homens recebiam placebos disfarçados, além de fricções com mercúrio ou injeções de bismuto, o que reforçava a fachada de que estavam sendo tratados. O objetivo real era coletar sangue e realizar punções lombares nos homens para que os pesquisadores monitorassem a evolução da sífilis. No entanto, era ainda mais desejável para os pesquisadores ter acesso aos corpos dos homens após a morte e, para incentivar que eles doassem seus corpos quando morressem, os pesquisadores ofereciam seguro funerário e dinheiro pelo tempo deles. Mas para garantir que os homens continuassem no estudo, os pesquisadores contrataram uma enfermeira afro-americana chamada Eunice Rivers. Rivers foi uma das primeiras mulheres negras a obter registro profissional como enfermeira e, segundo relatos, era uma profissional talentosa. Durante todos os 40 anos do estudo, Eunice permaneceu como ponto de contato com os membros da comunidade negra, como uma forma de garantir a confiança dos envolvidos. Foi Rivers quem forneceu tanto o atendimento médico gratuito oferecido aos homens durante todo o estudo para ferimentos leves, quanto os medicamentos inúteis e placebos aos participantes. O papel de Rivers no estudo é, sem dúvida, controverso, mesmo levando em consideração os desequilíbrios de poder, tornando-se ainda mais difícil devido à pouca evidência sobre seu estado de espírito. Um link na descrição leva a um artigo que analisa o papel dela no estudo, para quem quiser se aprofundar mais. Mas é justo dizer que, sabendo ou não qual era seu papel no estudo, ela foi uma parte vital para tranquilizar os homens e permitir que o estudo continuasse. No início da Segunda Guerra Mundial, pesquisadores temiam o que ocorreria se seus participantes fossem convocados. Além do risco óbvio de morte associado à guerra, os convocados teriam passado por um exame médico que revelaria a sífilis deles, com uma recomendação subsequente para buscar tratamento. Para evitar essas situações, os pesquisadores obtiveram isenções do serviço militar para manter os homens no estudo. Em 1947, o uso generalizado da penicilina como cura para a sífilis deveria ter significado que o medicamento fosse oferecido aos homens. No entanto, nenhuma oferta desse tipo foi feita. Em vez disso, os homens foram mantidos no escuro e a sífilis deles foi deixada se espalhar. Como a doença pode ser transmitida pelo sexo e de mãe para feto, muitas das parceiras desses homens acabaram infectadas com sífilis. Quando essas mulheres engravidavam, não era nada incomum que as crianças nascessem com sífilis congênita. Sabe-se que 40 mulheres foram infectadas e 19 crianças nasceram com a doença como resultado direto do descaso dos pesquisadores. No entanto, pode muito bem ter havido outros infectados, ambos os parceiros sem saber da presença da sífilis. Só no final da década de 1960, que alguém do CDC começou a questionar o que estava acontecendo na pesquisa de Tuskegee. Um epidemiologista chamado Peter Buxton ficou sabendo do que estava acontecendo. Ele ficou horrorizado e buscou esclarecimentos. Assim que soube da dimensão total do que estava acontecendo, ele fez várias denúncias para que o estudo fosse encerrado devido ao seu tratamento antiético. Ele tentou novamente após o assassinato de Martin Luther King Jr., apontando a volatilidade política do estudo naquele momento, e ainda assim foi ignorado. Cansado de ser ignorado, Buxton se tornou um denunciante e vazou detalhes para a imprensa. Na verdade, em 1969, o CDC se reuniu para decidir se o estudo deveria continuar ou não, e eles afirmaram sua importância. No dia 25 de julho de 1972, a história foi publicada pelo Washington Star e foi recebida com indignação pública. Logo chegou à primeira página do New York Times. Uma audiência no Congresso foi iniciada pelo senador Edward Kennedy,
o que trouxe o assunto à tona. Ao final do estudo, apenas 74 do grupo original ainda estavam vivos. Pelo menos, cerca de 140 morreram de sífilis ou de complicações decorrentes da doença, muitas das quais eram completamente evitáveis. Para os que ainda restavam e suas famílias, uma ação coletiva foi movida pela NAACP, com o advogado Fred Gray. Em acordo extrajudicial, o governo dos Estados Unidos aceitou pagar cerca de 10 milhões de dólares e fornecer atendimento médico gratuito aos sobreviventes e familiares. Como resultado do tratamento terrível que os inscritos enfrentaram, os Estados Unidos aprovaram a Lei Nacional de Pesquisa de 1974 para regulamentar o uso de seres humanos como participantes de pesquisa. Também foi criada a Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos em Pesquisas Biomédicas e Comportamentais para desenvolver diretrizes para pesquisas com seres humanos e garantir que os padrões fossem mantidos. É importante lembrar, no entanto, que após o fim da Segunda Guerra Mundial, vários médicos nazistas foram julgados por seus crimes de experimentos desumanos em prisioneiros que não consentiram. Os tribunais de Nuremberg estabeleceram o Código de Nuremberg em 1947, que definiu princípios fundamentais que os pesquisadores devem seguir para a realização ética de experimentos com seres humanos. O principal era que a pessoa deve dar consentimento livre e esclarecido para esses experimentos. No caso dos experimentos de Tuskegee, o consentimento informado era o que menos interessava aos pesquisadores, para não prejudicar seu trabalho. E ainda assim, o estudo deles era falho desde o início. Em uma análise puramente científica, o estudo fracassou. O objetivo era estudar os efeitos da sífilis não tratada e, mesmo assim, tratamentos, embora ineficazes, foram administrados. Qualquer dado que pudesse ter sido compilado era inútil. Em 1997, o governo Clinton pediu desculpas formalmente pelo papel do governo no estudo. Isso aconteceu após um simpósio realizado pelo Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos, que concluiu que um pedido de desculpas era merecido. Um centro especial foi criado na Universidade de Tuskegee para educar o público sobre o estudo, assim como outro para educar sobre o tratamento ético adequado de participantes da pesquisa. Mas para muitos nos Estados Unidos, a confiança na pesquisa médica e nos médicos praticamente foi destruída. Até hoje, é difícil para os pesquisadores incentivarem afro-americanos a participarem de estudos. A memória de Tuskegee ainda está viva. Afinal, esse estudo terminou há apenas 50 anos e muitos ainda se lembram disso. O estudo de Tuskegee, apesar de não ser tão extremo quanto experimentos dos campos de extermínio da Segunda Guerra Mundial, não pode ser ignorado. Os pesquisadores exploraram homens pobres, marginalizados e racialmente oprimidos para responder a questões racistas sobre os efeitos da sífilis em pessoas negras. O dano não foi causado apenas àqueles envolvidos, mas também se estendeu às suas famílias e às suas comunidades. Essas considerações eram irrelevantes para os pesquisadores, mas é importante lembrar que Tuskegee não foi apenas um incidente isolado. Fez parte de um desrespeito maior, motivado por questões raciais, ao bem-estar médico dos afro-americanos. Quando olhamos para esses exemplos de experimentos desumanos, nunca devemos esquecer como esses estudos puderam acontecer e como o ato de tratar um grupo de pessoas como os outros, seja por questões raciais, religiosas ou de classe, pode resultar em atrocidades tão horrendas.